Boa noite, gente. São 7h19h31 da noite, dia 20 de dezembro de 2023. Eu sou Rodrigo Rocha, criador do canal String Monster, canal que oferece informação de qualidade sobre tênis e beach tênis para você, tudo bom? Então eu estava fazendo um research, uma pesquisa com relação à nossa live de hoje, e uma história, em algumas coisas interessantes que a gente vai conversar aqui. Só a gente fazer uns ajustes. Show. Tá sem cruzamento, sempre presente aqui com a gente. Então nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre os sapatos para a prática de tênis. É um assunto não muito convencional, é um assunto interessante que ele se confunde um pouco com a história moderna do tênis. Na minha pesquisa a gente viu que tem muitos fatos que estão entrelaçados no século XIX com relação à criação do tênis moderno, com relação à criação dos sapatos de tênis. Houve uma certa coincidência na questão da criação, certo? Então, mais ou menos em 1830, Webster criou ele era pertencente à Marinha Britânica e desenvolveu um sapato de lona com solados de borracha para permitir uma maior aderência nos decks escorregadios lá da Marinha. Esses sapatos eram chamados de plinsolls. Então, se você até pesquisar na internet, você consegue encontrar a figura desse sapato. Parece uma sapatilha chinesa, uma sapatilha bem simples para poder promover aderência. E com isso foi se pesquisando a desenvolver a borracha. Também teve a questão da evolução, a gente falou das bolinhas de tênis em outro momento. E a evolução da tecnologia da borracha, né, que foi criada na época da Revolução Industrial, começou a se desenvolver a questão da borracha vulcanizada, que tem maior resistência à temperatura, e você consegue confeccionar um material flexível, duradouro, que resiste a altas temperaturas. E isso ajudou bastante na evolução do calçado, dos calçados. Se usava sapatos. Então até existe uma referência que eu colhi de que um dos nomes, a justificativa do nome do calçado ser tênis era porque ele não causava barulho. Ficou meio vago, existem algumas referências. Por exemplo, para o esporte tênis, as referências que eu achei foi uma referência francesa, de que o esporte foi nomeado, ele veio de um esporte grego chamado sperstike. Esse nome não vingou porque era um nome difícil, foi um nome criado por Walter Clopton Wingfield, na Inglaterra. E aí ele viu que, derivado aos outros jogos mais antigos, como por exemplo o Jeu de Paume, que é criado na França, o squash, badminton, ele conseguiu definir através desse verbo francês, o verbo tenir, que quando você fala tenir em francês é no imperativo. Então o ato de segurar, o ato de você, no momento do saque, você ter a capacidade de segurar o saque.
Isso foi um pouco da história. As fontes são diversas na internet. Saber qual é a verdadeira versão é uma boa pergunta, um bom assunto investigativo que demanda um maior tempo de pesquisa. E também tem a origem do tênis mais antiga, que vem do chamado jeu de palma, jogo da palma, quando se jogava tênis apenas com a mão, como se fosse o jogo de peteca, em que surgiu no século XII, certinho? Então, assim, como a gente falou na live de lesões, é super importante você ter um equipamento adequado para a prática do tênis, para evitar lesões. O calçado de tênis, ele é um calçado, vou mostrar aqui um dos meus 3 pares de sapatos que eu tenho aqui. Então você vê que ele tem um grande reforço. Deixa eu mostrar aqui isso. Reforço na questão da sua borracha. Algumas são costuradas internamente, mas ele tem um reforço no seu bico, certo? E a borracha é mais alta. A borracha é mais alta que o forro do sapato, justamente para poder tolerar movimentos de fricção em aceleração e freio da sua corrida, certinho? Outra questão importante é a questão do calcanhar. Tem que ter esse reforço na porção superior. Tem os sapatos de basquete, tem um cano mais alto. Os sapatos de corrida, isso é um pouquinho mais baixo, entendeu? Então existem essas variações de acordo com o esporte. E o mais importante, na minha opinião, é igual a questão de um pneu. Se você não tiver um pneu de boa aderência no seu carro, você não consegue dirigir. Você vai ter risco de acidente. Então o importante do sapato de tênis é isto aqui, ó. Solado. Solado tem uma borracha de boa qualidade, uma borracha leve, uma borracha confortável e uma borracha aderente. Se você for perceber no meu sapato, já tem desgaste nessa região aqui devido à minha pisada. Minha pisada é um pouco mais para pisada para lateral. Então a gente tem pronação, supinação. Supino. Quando você faz supino, você faz com a palma da mão. Quando você faz pronação, você faz revertendo a mão, certo? Então no pé, a inversão do pé é a pronação, a eversão do pé, supinação, certo? E pisada neutra. Mas no tênis há a questão da freada. Então há um desgaste, normalmente na minha pisada tem um desgaste na lateral. A tendência, se eu continuar com esse sapato, havendo desgaste, pode até romper até a região da palmilha. Aí o sapato foi para o espaço, certinho? Já tem alguns desgastes na região por causa de deslizes. Você vê no jogo de tênis profissional que os profissionais conseguem deslizar nas quadras, até na quadra dura, entendeu? Demanda muita técnica, demanda força, entendeu? Mas se tiver um sapato de uma boa aderência, esse deslize fica prejudicado, porque a razão de você ter um sapato é para você ter aderência, não é para você deslizar. Tem histórias de que Guga e alguns profissionais raspavam um pouco a borracha da solado do sapato para efetuar o deslize na quadra de saibro. Isso não tem muita lógica, entendeu? Se, por exemplo, vamos lá, sapato de quadra de saibro, ele é totalmente diferente do solado. Ele parece realmente o pneu, como a gente vê na Fórmula 1, um pneu biscoito,
de chuva. Ele tem todas essas ranhuras para melhorar a aderência na quadra de saibro, que é uma quadra mais lisa, entende? Então, raspar não vejo importância. Os profissionais, eles têm algumas condutas que eles não têm comprovação, não têm explicação. Eu prefiro conduzir com a tecnologia que é me oferecida pela empresa. Aqui, por exemplo, o primeiro sapato era da Yonex, aqui é a empresa ASICS, certo? Então, se a empresa desenvolveu toda uma tecnologia para poder utilizar o sapato, não é por causa disso, por causa da minha vontade. Por exemplo, o Dr. Marcos Vinícius Barroso, a minha formação médica, muita parte ele tem uma grande contribuição, mas a gente aprende na medicina que é o seguinte: se uma coisa é desenvolvida, estudada, realizado um trabalho todo de experimento científico em cima de um equipamento, para que você vai alterá-lo por causa da sua única experiência? É meio complicado. Por exemplo, são coisas que podem interferir na sua segurança e também podem interferir na sua jogabilidade. Mas cada profissional tem também seu livre-arbítrio para poder realizar o que bem entender. E às vezes algumas coisas se comprovam e viram teste, viram ciência, viram experimento. Por exemplo, o jogador profissional é uma parte muito importante no desenvolvimento da tecnologia de raquetes e equipamentos. Então, o que ele fala também é importante, mas tem que ser sempre colocado o custo-benefício disso. Nós não somos profissionais. Eu sou um jogador amador, amante do tênis, e aí eu tenho que avaliar se essa modificação sem estudo, por exemplo, um raspar, passar uma lixa no solado do sapato, vai me ajudar ou vai me prejudicar, certinho? Então, tudo que é baseado em ciência, ele é melhor efetuado, ele já foi testado, ele já foi comprovado a sua eficácia em laboratório ou em ensaio clínico, certinho? Outro tênis que a gente utiliza também da ASICS, também para saibro, aquele que eu mostrei era o ASICS Resolution, desculpa, e esse é o Gel Challenger, certo? Mesma conformação, reforço no bico, a borracha bastante espessa, certo? E o Yonex, que a gente mostrou, que é o Wall Curt, que é um desenho diferente, é um desenho para quadradura, porque para melhorar a aderência na quadradura, ele é o Yonex Lumio. Vamos falar um pouquinho de preços dentro do mercado do tênis. Um tênis de boa qualidade normalmente está variando entre o preço de 500, 400, às vezes consegue em promoção R$400 o par, até R$1.200 o par de tênis. É recomendado que se faça o rodízio dos tênis, porque todo tênis, assim como as cordas de tênis, eles são feitos de material flexível. Então todo material flexível é uma mola. Todo material flexível sofre deformação. Então, por exemplo, o desgaste do tênis é muito mais no solado. Mas você pode ter problemas ortopédicos se você utilizar o tênis por uma longa data ou até furar, porque ele gera uma deformação na sua pisada. Por exemplo, a recomendação da maioria dos fabricantes de tênis de corrida, que já tem um desgaste, não é tanto no solado, é um desgaste na questão da propulsão do tênis, eles recomendam 500 km de uso
Alguns profissionais usam, por exemplo, em maratonas, um tênis para uma única maratona. Depois esse tênis é jogado no lixo, porque ele já perdeu o efeito de mola, a borracha é mais fina, é um tênis mais leve. Então é isso. Mas no tênis a importância é a questão do padrão de deformação do solado, porque sempre vai ter mais atrito em algumas zonas, dependendo da pisada, se ela é pronada, supinada ou neutra, em alguns pontos do solado e podendo gerar um desequilíbrio no sapato, certo? Outras marcas que a gente consegue, eu já utilizei várias marcas de tênis para tênis. Ultimamente eu tenho gostado muito de utilizar a ASICS. Os tênis da ASICS têm uma tecnologia bem interessante, um conforto. A gente consegue até o o calçado de tênis é um tênis mais rígido. Então, por causa ele necessita devido a esse grande atrito. Então, não é igual o calçado de corrida, que ele é mais confortável, mais macio. Então, mas os tênis da ASICS, eles conseguem. Eu já tive 2 Gel Resolution e estou no terceiro par de tênis da ASICS. Eles conseguem desenvolver um conforto dentro do jogo de tênis, sem gerar no meu pé calosidades, que é super importante, porque a calosidade prejudica, como a gente falou na aula de lesões, o desenvolvimento da prática esportiva. E é um tênis leve, é um tênis que não atrapalha no desenvolvimento do jogo. Você não fica cansado ao efetuar a prática esportiva com esse tênis. Existe tênis de várias marcas. Por exemplo, eu já utilizei o tênis da Adidas Barricade há muito tempo atrás. É um tênis de alta performance também, uma borracha duradoura, só que ele era um pouco desconfortável para o meu pé. Então quando eu conheci o tênis da ASICS, eu adorei por causa disso. Outro tênis bastante comum e bem popular dentro do mercado é o tênis Vapor NXT da Nike, que também é um tênis de excelente qualidade. Eu nunca utilizei, mas ele é bem popular dentro do mercado do tênis. Outras marcas que a gente pode falar a Under Armour, que por exemplo Andy Murray usa, Lacoste, que tem alguns modelos para tênis, mas não são tão populares. Linan, marca chinesa, que até Ivan Lubitsch, que já foi técnico de Federer, utilizava. Vamos ver, deixa eu dar uma pesquisada para a gente passar a informação direitinho aqui, para a gente poder passar a informação de maneira completa para vocês. Outra marca importante que desenvolveu um tênis chamado Caos é a Wilson, a mesma marca de raquetes. A Babolat, também uma desenvolvedora de raquetes, ela tem uma linha de calçados bem interessante, que eles tinham até um convênio com a fábrica francesa de borrachas de pneu Michelin, certinho? E outra marca interessante que está entrando no mercado, que é patrocinadora, quem é patrocinada por esta marca é Bia Haddad Maia e Thiago Monteiro, é a marca Joma, marca espanhola. Marca espanhola que desenvolve os calçados
que patrocina os 2 atletas nossos profissionais brasileiros, certo? Então é isso, uma live mais curtinha hoje, que eu quis mostrar a importância do calçado para o desenvolvimento do nosso esporte, para a prática do tênis. Amanhã em quinta-feira eu vou desenvolver a live em um horário diferente. Eu vou fazer a live no horário das 10h30 da noite, porque eu tenho um compromisso familiar, e aí na quarta e na quinta a gente vai fazer essa nossa reunião diária. Hoje é a 8ª reunião, amanhã será a 9ª, seguidas rumo aos 100 encontros, certinho? E aí a gente vai falar, eu vou fazer um review, porque amanhã, após o meu treino com o professor Kiko Caetano da Sete Ponte, grande abraço, eu vou fazer o troca do encordoamento e vou solicitar para vocês uma enquete. Vou fazer uma enquete de qual corda eu devo utilizar para fazer o próximo review. E aí eu vou pedir a opinião de vocês com relação a isso, para a gente fazer todas as cordas que eu tenho para encordoamento. Eu já testei, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a qual corda eu devo analisar de uma maneira mais fidedigna, baseado no meu jogo, para ver até ser a minha escolha para os campeonatos, que a gente está se preparando também para campeonatos na temporada 2023. Se Deus quiser, a gente vai tentar fazer os campeonatos aqui de Salvador, aqui de Belém, e os campeonatos em Salvador e Sergipe, Aracaju. E aí a gente está na correria, deixar registrado que a gente está em busca de patrocínio para poder desenvolver a temporada 2023. Então, quem assistir a live agora ou no próximo momento e quiser incentivar a gente, a empresa String Monster, a viajar para esses torneios e fazer a divulgação da sua marca, fiquem à vontade para a gente conversar no chat, certinho? Tem o meu WhatsApp na bio, então a gente fica à disposição para conversar, para a gente fazer uma grande parceria e mostrar o tênis, o String Monster, dentro do circuito do tênis pelo Brasil, certo? Tenho pretensão, tenho planejamento de fazer 2 a 3 etapas no ITF Seniors, mas a gente precisa de um incentivo, e aí as marcas que tiverem interesse, a gente está à disposição para a gente conversar, tá bom? Então a gente vai fazer o review da seguinte corda, que é a MSV Focus X 1.18 de gauge, certo? Eu vou definir o que eu achei da corda, todas as cordas que eu irei fazer teste. Eu utilizarei a raquete Wilson Clash V2, 98 polegadas quadradas de cabeça, 16 por 20 de pattern, e utilizarei uma tensão de 40 libras para poder eu passar a minha opinião sobre as cordas para vocês, certinho? Hoje esses testes eu vou efetuar com cordas de monofilamento, certo? E aí depois a gente vai para os testes de multifilamento, que em breve a gente vai adquirir para a gente poder testar. E se vocês tiverem sugestões de cordas para a gente testar e a gente efetuar os treinos, fiquem à vontade para a gente passar a informação com relação a isso. Lembrando, o teste tem que ser feito com a mesma condição de uma corda para outra, senão a gente não perde o parâmetro. A questão de parâmetro não deixa de ser um parâmetro científico. Então o nível de evidência vai ser baixo, porque vai ser só a minha experiência.
mas é uma experiência de quem é alguém que joga há 18 anos e está trabalhando bastante em cima desse conhecimento. Então, é uma opinião. Não digo que é a melhor opinião do mundo, mas é uma opinião que a gente pode discutir e até comparar com a opinião de outros especialistas, como o site Racketpedia, os reviews da Tennis Warehouse. Então tem muita possibilidade da gente discutir sobre o assunto e fazer um bate-papo legal. Quero agradecer a galera que compareceu, a C Cordoamentos, grande abraço, meu professor Marcos Vinícius Barroso, grande abraço, Dr. Marcelo Logger, grande abraço, Loguércio, isso, Dr. Marcelo Loguércio, grande abraço, Herbalife Nova Brasília, grande abraço, Odilon, grande Odila, grande abraço, e Juliel Lisboa, um grande abraço. Então, até amanhã, às 10h30, a gente vai falar sobre a corda MSV Focus X 1.18 e depois eu vou deixar a enquete de qual corda vocês querem que eu teste para a partir de quinta-feira, os treinos que a gente vai tá efetuando para a pré-temporada 2023. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, boa noite.